Salve galerinha, nessa aula a gente vai estudar agora a equação reduzida da reta, ok? Na aula anterior a gente viu o seguinte, a gente viu a equação, como obter a equação de uma reta que passa por um ponto P dado, né, na questão, e tem um coeficiente angular m, ou seja, também dado na questão, valores numéricos, certo? Ok? E o que seria essa equação então reduzida da reta? Ok? Lembrando que essa que eu falei agora há pouco, ela tem essa fórmula aqui, lembra? Y menos y0 igual a m x menos x0. Lembraram aí da equação? Ou seja, y0 e x0 são as coordenadas do ponto dado, certo? Abscissa e ordenada, ok? Abscissa x e ordenada y, ok? Então, e o coeficiente angular é o m, representado pela letra m. E o que seria essa equação reduzida? É uma equação onde você tem o ponto P, é um caso particular, né, que esse ponto P dado é o ponto em que a reta toca o eixo y. Tá vendo aqui, ó? O ponto P é o ponto em que a reta, chamar ela de R, reta R toca o eixo y, ó. Então, quais são as coordenadas deste ponto? 0, né, porque o x dele é 0, ó. E um n qualquer, que eu chamei de n, né? E um n qualquer representando o valor do y desse ponto, certo? Então, vamos substituir essas coordenadas nessa equação, o caso particular aqui, ó, 0 e n. Ou seja, x0 é o 0, nesse caso, né? E o y0 é o n. Substituindo esses valores na equação dada aqui, então temos que y menos o n, né, que é o y0, igual a m, que multiplica o x, menos x0. Só que o x0 é o próprio zero, né? Então vai ficar x menos 0. Isso implica o quê? Y menos n é igual. X menos 0 é o próprio x, então vai ficar mx, né? Isolando esse y, temos o quê? Y igual a mx mais n. O n foi para lá positivo. Então, essa daí, galerinha, é a equação reduzida. Por isso que eu coloquei o bizu aqui, ó. O y é isolado no primeiro membro. Ou seja, se ele te der uma equação da reta, de uma reta qualquer, dizer, ó, tá aqui, pá, aqui é a equação da reta. Como é que eu obtenho essa equação da reta? Basta pegar e isolar o y. Deixar desse jeito aqui, ó, jogar todo mundo pro segundo membro. Deixar no primeiro só o y, certo? E por que é importante, professor? Isso aqui é muito rico, pessoal, em informações. A primeira delas é que esse valor de n a gente já sabe. É o coeficiente angular, certo? E o n, professor, esse n aqui, pessoal, é chamado de coeficiente linear da reta, certo? Então, quando você colocar ela na forma reduzida, se ele te perguntar qual o coeficiente angular, é o número que está multiplicando o x, se ela estiver na forma reduzida, ok? Qual é o coeficiente linear? É o número que o termo isolado, dependendo de x, né? E esse x nada mais é que, aliás, esse n nada mais é esse coeficiente, né, que o número que ocupa a ordenada deste ponto aqui dado, certo, pessoal? Então vamos fazer um exemplozinho para a gente ficar mesmo bem fera. Vamos lá? Certo, galerinha? Eu anotei esse exemplozinho. Se você quiser copiar no seu caderno, é sempre bom o aluno ter um caderno de anotações para copiar esses exemplos, viu? Você sabe que o conteúdo aqui é bem sintetizado, é bem reduzido, para você não se enfadar muito na hora de estudar, ok? É sem resenha, tá certo? Então copia aí, ok? Então vamos lá para a nossa questão. Sabendo que a reta passa pelo ponto P 1 e 5, ou seja, o x dele é 1 e o y dele é 5, deste ponto, e tem coeficiente angular menos 2. Determine a equação reduzida da reta. A gente acabou de ver qual é a fórmula dela, lembra? É quando eu isolo y no segundo membro, ou seja,
mx mais n, onde eu preciso do coeficiente angular e do ponto aonde a reta toca o eixo y. O coeficiente linear, que é o próprio n, ok? A gente vai ter que descobrir esse n para saber o coeficiente linear, lembra? Acabei de falar. M é o coeficiente angular, que ele já deu, que é no caso o menos 2. E o ponto em que a reta corta o eixo y. Lembra que no exemplo passado que eu disse que a reta corta num ponto P 0 e N, ponto P qualquer, onde o x dele é 0 e o y dele é N. Ou seja, é justamente esse N aqui. Então basta a gente achar a equação da reta, colocar ela na forma reduzida que a gente tem toda a questão resolvida, certo? Então vamos lá. Solução. Lembra que para achar a equação de uma reta que passa por um ponto P e tem coeficiente angular m dado, né? Ou seja, o P é igual a 1 e 5 e o m é igual a menos 2, qual é a fórmula que a gente usa? Lembra? Y menos y0 igual a mx menos x0, certo? Onde x0 e y0 são as coordenadas do ponto P e m é o coeficiente angular dado na questão. Então vamos lá substituir. Como é que vai ficar nossa equação? Y menos y0, ou seja, y menos 5, igual m menos 2, que multiplica x menos x0. X menos x0 é o 1, no caso. Então, continuando a resolver a minha equação, qual é a equação que eu obtenho? Y menos 5 igual menos 2 vezes x. Eu estou simplificando minha equação. Menos 2x. Menos 2 vezes menos 1. Menos por menos é mais, então vai ficar mais. Aliás, esqueci de botar o x, né? Menos 2x. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Ok? O que é que eu faço com essa equação para ficar na forma reduzida? Ele quer a equação reduzida. Eu isolo o y no primeiro membro, então jogo esse 5 para lá. Y igual a menos 2x mais 2, menos 5 vai ficar mais 5. Ok? Então, implica o quê? Que o y é igual a menos 2x menos 2x, 2 mais 5, 7. Temos aqui a nossa equação. Então a letra A já está resolvida. Essa é a equação reduzida da reta. Agora, olhando para a equação, a gente acha a letra B. Olha só a letra B. Ele quer o coeficiente linear. O coeficiente linear é o n. No caso é o termo independente, lembra? No caso é o nosso 7. Então, letra B, n igual a 7. E a letra C, professor? Ele quer o ponto que eu vou chamar de P' agora, porque ele já deu esse ponto P na questão, né? Vou chamar de P'. É o ponto em que a reta vai tocar o eixo y, né? Lembra que ele é 0 e n, esse ponto? 0 e n, vou chamar de T'. Ou seja, a coordenada x dele, eu já sei que é 0. Certo? O ponto em que a reta toca o eixo y. E o n é a coordenada desse ponto P. Que no caso é o mesmo n que coincide com a equação reduzida. Ou seja, n igual a 7. Não foi fácil, pessoal? Então, ache a equação da reta, isole y, você vai achar a equação reduzida. Isolando o y, você vai ter essa equação aqui, onde ela te dá o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta. Certo, pessoal? Isso aí lembra muito aquela função afim, né? Muito parecida, certo? Então, até a próxima, viu, galera?